Graça e paz. Põe a sua Bíblia. Capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11. Versos 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Vamos orar? Pai querido, glorifica o teu nome nesta noite. Abre os nossos olhos para vermos as grandezas das tuas maravilhas. Por tua graça, desobstruas os nossos ouvidos para ouvirmos o que tu queres nos instruir. Pai, mostra-nos que as muralhas de Jericó não são apenas pedras que ruíram no passado, mas imagens vivas das fortalezas que ainda resistem ao teu senhorio em nossas vidas. Desarma a nossa lógica humana que limita a tua ação. Dá-nos sensibilidade espiritual para crer como crianças e a marchar como soldados no reino, não por vistas, mas por fé. Faze-nos compreender, ó Pai, que a verdadeira muralha é ser vencida, é que construímos no coração reservas, atitudes que estão impedindo o fluxo da tua manifestação. Liberta-nos por tua graça e faças ruir as muralhas da incredulidade em nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso eterno Josué, que nos levou à cruz para morrermos e ressuscitarmos juntamente com Ele. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Eu vou fazer uma síntese primeiro. Como foi que as muralhas caíram? Eu vou dar uma voltinha aqui, depois eu venho aqui. Há um artigo sobre como foi que aquelas muralhas caíram. A queda das muralhas de Jericó é uma das histórias mais impressionantes e marcantes da Bíblia. O capítulo 6 de Josué, nós vemos que Deus, dando uma ordem incomum, o povo de Israel deveria marchar ao redor da cidade
uma vez por dia durante 6 dias, e 7 vezes no último dia, não em combate, mas em silêncio, com trombetas, a arca da aliança e obediência reverente. Mas quem exatamente marchou? Quantos eram? A Bíblia nos diz que o povo de Israel, ao sair do deserto e entrar em Jerusalém, contavam com 601.730 homens de guerra acima de 20 anos. No entanto, não era toda essa multidão que marchava em torno da cidade. Josué 6 nos informa que a marcha era composta por homens armados que iam adiante e atrás da arca, 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro, o shofar, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, com 4 sacerdotes carregando-a, uma retaguarda organizada provavelmente de militares. Em Josué capítulo 4, versículo 13, acrescenta um dado importante: cerca de 40.000 homens armados à guerra passaram adiante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Isso indica que aproximadamente 40.000 homens participaram diretamente da marcha ao redor da cidade. Uma tropa representativa das tribos de Israel, enquanto o restante do povo permanecia no acampamento, provavelmente em oração e expectativa. Lá em Gilgal, vocês se lembram que domingo passado nós falamos sobre esse local importantíssimo da passagem do povo do Rio Jordão para a entrada da cidade. A cidade de Jericó era pequena, com uma circunferência estimada de 900 metros, quase 1 quilômetro. A marcha com milhares de homens ao redor dela era visível, solene e impactante. Não cremos, e a arqueologia levanta essa questão, que os 2,5 milhões estivessem ao redor da cidade. Era uma cidade pequena, muralhas muito altas e grandes. Uma marcha com milhares de homens ao redor era realmente marcante. Aquele só de soldados era uma Londrina. Para dar uma volta em torno de uma corruptela, uma cidadícula, não fazia sentido. A cada volta eles entoavam trombetas, mas o povo tinha que estar em silêncio. Só no último dia eles deveriam gritar. O grito de guerra. No 7º dia, após a 7ª volta, o povo gritou e as muralhas caíram pelo poder de Deus. Não foi pela força militar, nem por engenhosidade humana. Foi pela fé obediente. Nós lemos o texto bíblico, ele é claro em dizer, no versículo 30 de Hebreus 11, pela fé ruíram as muralhas de Jericó,
depois de rodeadas por 7 dias. A vitória em Jericó nos ensina que não é o número, nem a estratégia que garante o triunfo, mas a presença de Deus no centro da caminhada. O povo foi representado por homens preparados, mas a força não estava nos homens, estava no Senhor. Quando o povo de Deus obedece, espera e marcha com fé, até as muralhas mais altas caem. Hoje, nossas muralhas podem ter outro nome: orgulho, incredulidade, vícios, mágoas, política, medo. Mas a estratégia ainda é a mesma: ouvir a voz de Deus, obedecer com fé e confiar que Ele luta por nós. Eu gostei desse artigo. Para mim, me falou. Agora eu quero voltar aqui às minhas anotações. Silêncio e obediência. 6 dias. O povo de Israel, ou esse grupo, marchou uma vez por dia ao redor da cidade. Eu fiz no cronômetro, mais ou menos, no máximo, o deslocamento da massa. Eu pedi o ChatGPT para me ajudar a calcular 1 hora ao redor. Silêncio, seguindo a arca da aliança que ia no meio, alguns soldados na frente, os corneteiros que tocavam chofar na frente, a arca, o centro da revelação de Deus ali. A presença de Deus estava ali simbólica na arca. A obediência contínua, todo dia, como Deus mandou, obedecendo às ordens divinas. No final, clamor, grito. E eu vi o tamanho das muralhas lá em Jericó. São grandes. Elas ruíram. As muralhas caíram não por força, mas por intervenção divina. E o povo entrou e tomou a cidade. Essa estratégia mostra que a fé obediente e a dependência de Deus são mais eficazes do que qualquer armamento humano. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. A conquista de Jericó é uma das coisas mais impressionantes. O que significa isso? Jericó é uma cidade que era um centro de adoração à lua. Era uma cidade pagã, com forte culto dos cananeus às forças da lua. Eu não quero gastar o tempo dos vários movimentos da lua aqui, porque é desnecessário. Mas representa também a fortificação inimiga contra Deus, símbolo da resistência do mundo à entrada do povo de Deus na herança prometida. É uma resistência cultural.
que está por aí, tentando impedir que nós, como povo de Deus, usufruamos dos frutos da terra. Canaã é uma figura de Cristo. A terra que emana leite e mel, que é suficiente e que nos dá a plenitude da abundância. E a cultura de Jericó é aquilo que tenta impedir que nós usufruamos essa vida plena que nós temos por meio de Jesus Cristo. Então, essa é uma figura, é uma imagem que é o primeiro impedimento. Depois que você passa o Rio Jordão. Lembra-se que o Jordão ficaram 2 montes de pedra. Vocês se lembram? Um ficou no meio, que foi só Josué que colocou, e outro que foi colocado lá do lado de fora como o altar de oferendas, o altar de adoração. Que eu entendo que seja a simbologia da obra de Cristo, que quando ele morreu, os nossos pecados que ele levou sobre si, ele jogou nas profundezas do mar, ou seja, nossos pecados ficaram sepultados. E aqui do lado de fora, aquelas pedras tipificando a figura da adoração. Porque só adora a Deus quem é espiritual. Deus é espírito. E os seus adoradores adorarão em espírito e em verdade. E só é espiritual aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Aquele que morreu no corpo de Cristo na cruz do Calvário e foi ressuscitado em novidade de vida por meio de Jesus Cristo. Esse adora. Os outros podem ter alguma forma cultica, mas não adoração. Então, Jericó é o impedimento para nós tomarmos posse daquilo que é pleno em Cristo Jesus. A cultura deste mundo, cheia de seus atavismos, coisas que são pendurados. Eu faço uma comparação aqui que a cidade murada, fortificada, ela representa o mundo caído, resistente ao reino de Deus. Obstáculos que impedem o usufruto, a barreira espiritual entre o salvo e a vida abundante. Eu estou salvo, mas eu não estou usufruindo da plenitude de Cristo. Eu creio, eu passei o Jordão, mas eu ainda estou impedido por essa cultura do WhatsApp, que toma meu tempo e que me mantém refém dos pensamentos que pululam no meio da sociedade, seja na política, seja nas artes, sejam nas artes. Eu estou preso. Eu não tenho tempo para adorar, porque eu sou prisioneiro de um sistema que me mantém encabrestado. Essa derrota sem armas e por fé é a vitória, não por força humana, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que nós chegarmos à conclusão que no reino de Deus só vale quem é fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que nós não precisamos puxar o cabo de guerra do Cristiano com o Hélio,
mas sermos realmente esvaziados. Não consigo, não tenho força. E levantar-se como Davi, aquele pichote, que quando o gigante olha para ele e diz: sou eu algum cachorro para você vir com pau e pedra? Ele diz: não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho força. Nem sei se eu tenho pontaria suficiente para te pegar, mas eu tenho um Deus que é poderoso para mudar essa história. As muralhas caem diante do povo de Deus pela força do poder de Deus e não do homem. Quando nós aprendermos isto, nós vamos, em todas as áreas da nossa vida. Vou contar a história sem dar nomes. 3 médicos estavam fazendo uma cirurgia de céu aberto, antigamente. O problema de um entupimento do colédoco. Os médicos estavam ali operando. Um deles era um crente em Jesus Cristo. Os outros 2, muito sábios, professores da universidade aqui em Londrina. Os 3 operavam e eles não achavam o bendito do colédoco. E vasculhando a barriga, de repente esse crente em Cristo Jesus disse: chega para lá, levantou as mãos e disse: Senhor, o Senhor fez esse colédoco, o Senhor sabe onde está. Dá-me a graça de encontrá-lo. Com os olhos fechados, enfiou a mão na barriga, enfiou o dedo e disse para o médico do lado, e disse: fulano, na ponta do meu dedo está o colédoco. Isso é coisa pequena. Para quem criou este mundo, o que é achar um colédoco? O que é destruir uma muralha intransponível? Todo o nosso problema é que nós não temos consciência do poder de Deus. Nós temos aquela tendência da nossa capacidade de podermos fazer as coisas do nosso jeito. A queda de Jericó ela nos ensina que a vitória do povo de Deus nunca vem pela força humana, mas pela obediência à palavra e pela fé no poder de Deus. É crendo. É crendo. Uma vez eu atendi uma pessoa, ela disse: mas pastor, é só crer? Eu disse: minha filha, vai embora. Você acaba de dizer uma das grandes besteiras. Se você pudesse crer, se eu pudesse crer, nós iríamos encontrar descanso. Porque aquele que crê, assenta. A versão, aquele que crê, descansa. O meu problema é que eu não consigo crer. Eu às vezes até digo que creio, mas a questão não é assim. A queda de Jericó nos ensina sobre a redenção por meio de Jesus Cristo. Por meio de Deus mesmo. Eu não posso, mas eu sei que tu podes. Eu queria trabalhar um pouquinho mais aqui sobre a salvação é pela fé, não por obras. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O povo não fez nada além de obedecer à palavra de Deus. Marchar, tocar trombetas e crer. Isso aponta para uma redenção pela fé, não por méritos, mas pela confiança no Deus que salva. É Ele que vai fazer.
Uma das ilustrações mais comoventes da história da igreja, que se assemelha à queda das muralhas de Jericó no poder de Deus, pelo poder de Deus e pela graça, é a conversão de John Newton. Quem foi John Newton? É o autor do hino que a gente canta por aqui, Amazing Grace, ou a graça eterna, a graça maravilhosa. Esse homem, ele era filho de um capitão de navio, criado sem mãe, desde cedo. A mãe morreu quando ele tinha 7 anos de idade. E o pai ia buscar escravos na África e largava ele por lá, e ele teve uma vida terrível. Depois ele se torna também traficante de escravos, participando ativamente da desumanização e da opressão de centenas de africanos na Europa. Ele era um jovem muito travesso, muito carnal. Ele mesmo confessaria mais tarde que era um blasfemo, atrevido, perverso, infame, incrédulo e insensível. Mas um dia, no meio de uma terrível tempestade no mar, quando pensava que morreria, lembrou-se da verdade ouvida na infância, quando sua mãe plantou uma sementinha. E aqui eu aproveito para dizer a você, leia a Bíblia para seus filhos. Leia a palavra. Fale a palavra. Semeie Jesus. Lá dentro, abraçado numa tábua, na voragem do mar, ele grita ao Senhor por misericórdia. E essa é a palavra. A porta da felicidade é misericórdia. Quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele escreveu o seguinte: naquela noite as muralhas do meu orgulho, da minha incredulidade ruíram. Pela primeira vez vi a enormidade do meu pecado e a infinidade do poder da graça. Olha, 2 coisas que a gente enxerga. Quão grande é o meu pecado, mas quão maior é a graça de Deus. Isso aí desbanca toda petulância. A partir daquele momento, iniciou uma transformação radical. Ele se tornou um pastor anglicano, amigo íntimo de William Wilberforce, um dos grandes opositores da escravidão na Inglaterra. Quando vocês quiserem conhecer um pouco quem foi que lutou contra a escravidão, você vai encontrar esses homens aqui. Homens cristãos que lutaram contra a escravatura. Que muitos deles foram mortos porque eles lutavam contra a escravatura. E a sua vida se tornou um hino vivo de redenção, não só o Amazing Grace, mas ele mesmo. No fim da sua vida, já fraco e cego, ele disse uma frase que eu anotei, que eu acho importante. Embora a minha memória já falhe, eu me lembro de 2 coisas importantes. Que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Para grandes pecadores, tem que ter um grande Salvador para poder libertá-lo. A queda das muralhas do coração de Newton, assim como as muralhas de Jericó ruíram diante do poder de Deus, também o coração de pedra de Newton foi despedaçado pela graça irresistível do Cordeiro. Onde antes havia arrogância, surgiu humildade. Onde antes havia crueldade, nasceu compaixão.
onde antes havia escuridão, brilhou a luz do Evangelho. A conversão de Newton é uma miniatura do milagre da redenção. Quando tudo parecia perdido, Deus fez ruir a fortaleza do pecado com o sopro da sua graça, disse Dr. Mark Lloyd Jones. É muito parecido a muralha de Jericó com um coração de pedra, que é destruído pelo poder do Espírito Santo. A salvação é pela fé e não por obras. Guarde o primeiro ponto. Segundo ponto, a vitória é espiritual e não carnal. Quando você tiver com uma luta, não use armas carnais, porque vai ser fracasso. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, se você quiser, abre aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para frente ele vai dizendo, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As armas de nossa luta, de nossa guerra, não são carnais. Não use armas carnais. As armas com Deus são espirituais. As armas dos cristãos não são armas nucleares ou estratégias humanas, mas sim orações, fé, palavra de Deus, obediência, poderosas em Deus para destruir fortalezas invisíveis. Não fique fazendo estratégias para mudar as coisas. Tem um problema de um filho viciado, não fique usando meios. Deus é poderoso. Ele sabe fazer. A vitória do cristão não é medida pelo que ele conquista no mundo, mas por sua fidelidade a Deus em meio à tentação, sofrimento e oposição, dependendo do Senhor. Senhor, aqui estou eu, um fracassado, um sem capacidade. Opera isso em mim. Primeiro, a salvação é pela fé e não por obras. A vitória é espiritual e não carnal. Cristo é o verdadeiro Josué. O nome Josué, Yoshua, é o mesmo nome de Jesus Cristo em hebraico. E Jesus, o nome Jesus, significa eu sou a salvação. G é o apócope. Apócope é quando você corta um nome. Por exemplo, José, a gente apocopa para Zé. Roberto para Beto. Esse é um apócope, você reduz. Então, Jeová ou Yahvé, Jé. Sus, salvação. Eu sou a sua salvação. Onde é que vai ter a saída? Onde é que vai ter o resultado? É no nosso Josué eterno, que é Jesus. Assim como Josué liderou o povo na entrada da terra prometida, Jesus conduz o seu povo à herança eterna, vencendo todo obstáculo pelo poder da sua cruz. Amém ou não? Jesus na cruz nos atraiu. Jesus na cruz nos crucificou. Com Ele nós morremos. Com Ele nós fomos sepultados. E com Ele fomos ressuscitados em nova vida. Isto é a súmula do Evangelho. Não é eu tenho a força. Não, eu não posso. Tem misericórdia de mim.
A salvação é pela fé, não por obras. A vitória é espiritual, não carnal. Cristo é o verdadeiro Josué. As muralhas, quarta coisa, representam o sistema do mundo, como já falamos no início. Jericó era a primeira cidade a ser vencida. O mundo espiritual precisa ser confrontado e vencido pela verdade do Evangelho. Eu tenho que tirar o mundo da minha casa. Many years ago, já faz tempo, numa noite chuvosa, já era 7 horas da noite, atendendo gente aqui, chegou uma senhora da cidade e disse: Pastor Glenn, eu vim aqui porque alguém me indicou. A minha casa está um inferno. Em 80 dias, 70 dias, passaram 60 moças para trabalhar lá em casa, 60 empregadas, e ninguém fica. Teve uma que ficou 2 horas. Eu não sei o que está acontecendo. Ela é esposa de médico, ela é enfermeira, e ela disse: o senhor poderia ir na minha casa? Eu morava aqui na Rua Santos, telefonei para minha esposa e disse: vou atender um caso, não sei que hora volto. Cheguei lá naquela casa, muito bonita, muitos quadros bonitos, muitas coisas chamavam a atenção. Logo os meus olhos se ativeram num quadro de um preto velho, todo cheio de balandangos. E eu disse: doutor, onde o senhor adquiriu isso? E aí fomos conversar. Porque às vezes a gente acha que é arte. Eu tinha lido um livro de Kurt Koch, um psiquiatra alemão, que esteve no Brasil e eu fui ouvi-lo lá em São Paulo. E ele levantava essas questões que quando muita gente trazia coisas do Egito que eram dedicadas aos demônios para as suas casas na Inglaterra, na Alemanha, e as consequências eram enfermidades e doenças e problemas e pá. E eu tinha lido aquilo e aquilo me chamou a atenção. Eu disse: essa casa está cheia de cultura do maligno. Eu estou contando isso pela primeira vez assim, com esses detalhes aqui na igreja. Já contei para pessoas. E nós começamos, eu disse: eu não sou catador de demônio, mas vocês vão trazer daqui e vamos acender uma fogueira, assim como em Éfeso. E nós vamos queimar tudo o que tem aqui, que é do maligno. E era mais ou menos 9 horas quando começamos a queimar e fomos até 2 horas da madrugada. De tudo que era de esoteria e de não sei o que, fogo. Foi uma fogueira, um fogaréu. A partir daquele momento, a moça que veio em seguinte ficou 20 anos. É bobagem. Eu tenho os dados e as pessoas vivas aqui, em Londrina. É bobagem? Não é bobagem. Nós precisamos tirar aquilo que não é do Senhor, da nossa cultura, da nossa casa. Nós trazemos muitas coisas que vêm de povos dedicadas ao maligno. Aquilo era Jericó, o centro da cultura da adoração à lua com todas as suas fases, para destruir vidas. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, que assume a pecaminosidade do homem, morre a nossa morte, ressuscita e nos dá uma vida para nós ficarmos enlameados com essa cultura? Não. Na minha casa, não. E na nossa casa tinha algumas coisas que eu também joguei fora. E comecei a falar com alguns que também queimaram.
Não fica nada que não é do Senhor. Eu tenho uma propriedade e o boi do vizinho vem na minha propriedade. Ele tem o direito de vir buscar. Ele está na minha propriedade, o boi é dele. Eu vou contar mais um caso. Esse não aconteceu comigo, mas o pastor Antônio Barbosa Lima, que me contou essa história, ele já está na glória. Uma mulher estava muito mal no Rio de Janeiro, muito doente. Tinha passado por toda a medicina da época, com tratamentos, até que eles pediram um pastor para ir lá. O pastor, quando entrou na casa, logo viu um objeto e chamou a atenção dele. Ele foi ao quarto e disse, nós queríamos que o senhor orasse pela senhora aqui. Ele disse, eu só oro se me derem aquele jacaré. Ele disse, mas aquele jacaré não é meu. A mulher disse, é do meu marido. Ele disse, mas eu não oro. Tem que me dar o jacaré para eu orar. Aí ela disse, não. Ligaram para o marido veio. Ele disse, se o senhor me der o jacaré, eu vou orar. Ele disse, essa aqui é uma mulher que me deu. Disse, então me dá o jacaré. O senhor me dá? Dou. Me traz um martelo. Aí pergunta, para que o senhor quer o martelo? Não é meu o jacaré? E ele, pá! Estava o voodoo dentro do jacaré. Desfez a obra maligna. Glênio, isso não existe. Vai no Haiti, vai no Havaí, vai no meio aquele povo do iglu, como é que chama? Esquimós. Vai lá e vê se existe ou não existe. A Lua Luque, eu estou falando de Jericó. A Lua Luque, o bruxo mais famoso dos anos de 1960, que foi convertido pela pregação do Billy Graham, num hotel em Toronto, ouvindo. Depois ele ouvia a mensagem, a entrevista dele. Com que poder você fazia essas coisas? Ele disse, do poder do diabo. Ele podia matar um homem a mais de 1000 milhas de distância. Mas isso não existe para você, incrédulo. As obras do mal estão aí operando. Mas existe uma outra obra maior. É aquilo que Jesus Cristo fez e faz. E opera naquele que crê. Opera a libertação. Nós não precisamos ficar aí neuróticos e com medo, porque eu tenho aquele que venceu a morte e o diabo. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que eu penso ou que eu peço. As muralhas de Jericó caíram. Essas figuras do mundo, das suas fortalezas, da sua incredulidade, do orgulho, da oposição à vontade de Deus, elas só caem diante da obediência da fé e do poder de Deus. Quem foi que disse isso? Charles Spurgeon, no século XIX. A queda das muralhas mostra que Deus mesmo remove os obstáculos para que o seu povo entre na terra prometida e usufrua dos frutos de Cristo, de toda a sua suficiência. A salvação é pela fé, não por obras. A vitória é espiritual, não carnal. Cristo é o verdadeiro Josué. As muralhas representam o sistema do mundo. Eu queria terminar hoje com essa mulher, que eu vou trabalhar, se Deus permitir, mais para frente um tiquinho. Raabe, o símbolo da redenção pessoal. A Bíblia usa um termo,
Raabe, a meretriz, a prostituta, dá o título de uma mulher que está na periferia e que entra, só tem 2 mulheres que entram no capítulo 11 de Hebreus, Sara e Raabe. Aquilo que havia de mais abjeto para o povo judeu. Agora ela é membro da família de Jesus Cristo. Ela agora está fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. No meio do juízo sobre Jericó, uma mulher marginalizada crê e é salva e incorporada ao povo da aliança como ancestral de nosso Senhor Jesus Cristo na carne, uma imagem viva da graça de Deus. Raabe é o modelo da pecadora redimida pela fé em meio à destruição, um prenúncio da justificação pela fé que viria em Cristo Jesus. A presença de Raabe na genealogia de Jesus é um poderoso testemunho da plena graça redentora de Deus. Eu fico muito emocionado quando eu olho Raabe ali na genealogia de Jesus. Aliás, tem 4 mulheres meio avessa na genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Ruth e a Berseba. Tudo envolvida com pecado. Menos Ruth, mas ela acabou fazendo ali uma jogadinha com o Boaz. O que ele quer dizer é que Jesus Cristo é especialista para pegar lixo e transformá-lo em novas criaturas. Pegar gente como eu. Na linhagem do Salvador encontramos uma prostituta cananeia, para que ninguém duvide que Cristo veio buscar e salvar os indignos pecadores. A presença de Raabe na genealogia do rei é um anúncio da natureza escandalosa da graça do Evangelho. É uma coisa tremenda. Quem disse isso foi Tim Keller. Cristo tomou sobre si uma da descendência marcada por pecado e vergonha, para que demonstrasse que a salvação não vem por mérito, mas por pura graça, e que nenhum pecador está fora do alcance do seu amor redentor, disse o puritano John Gill. Eu queria fazer algumas poucas aplicações aqui. A graça, o mundo está cercado de fortalezas espirituais, ideologias, incredulidade, vaidade, que jamais caem por estratégias humanas ou pela capacidade do ser humano, mas pela verdade do Evangelho. Ponha isso na sua cabeça. A igreja é chamada a marchar em fé, a obedecer a palavra, a tocar as trombetas do Evangelho até que as muralhas caiam. Você e eu temos que estar nessa trincheira da fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vitória já é de Cristo. Ele já venceu. Ele nos chama a entrar pela fé na plenitude da sua herança. Hoje nós tivemos um estudo maravilhoso do Fernando Rocha sobre a posse dessa herança, a herança imarcessível, uma herança que não murcha, que não acaba, ela é eterna em Cristo Jesus. Queridos, a história de Jericó não é apenas um relato militar, mas é uma parábola profética da redenção. A cidade representa o mundo caído e o seu sistema oposto a Deus. Eu tenho que saber, como filho de Deus,
o que eu preciso fazer. A hora de silêncio e a hora de gritar. A hora de tocar trombeta e a hora de ficar quieto em oração. Mas nós temos que estar nessa posição de saber que é Deus que vai fazer. A queda das muralhas aponta para a quebra do poder do pecado, do mundo, da morte, do diabo nas nossas vidas. O sangue do Cordeiro, que na figura de Raabe, botando, e nós vamos falar de Raabe, aquele cordão vermelho, aquele fio vermelho que tipifica o sangue de Cristo, dá-nos a ousadia de sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A fé obediente são os meios que Deus usa para fazer o seu povo triunfar. O triunfo do povo de Deus não significa sucesso, significa dependência de Deus em todo momento, mesmo nos momentos mais tristes da sua vida. Cristo é o verdadeiro capitão da salvação. E a Canaã celestial é a herança dos que nela vão habitar e que confiam no Senhor. Toda a conquista de Canaã prefigura a redenção cristã. Jericó, como a primeira cidade, é o símbolo do mundo hostil que só pode ser vencido pela fé na palavra de Deus. Não tem outro jeito. Onde é que você está? Sentado em Gilgal, vendo a obra acontecer, ou você faz parte daqueles que estão rodeando confiantemente que Deus, dentro de 7 dias, vai destruir Jericó? Mas cuidado, Jericó é tão terrível que depois trouxe derrota para o povo de Israel. Quando eles ambicionaram as riquezas de Jericó. Mas isso é mais para frente. Nós precisamos de saber. As riquezas do mundo nada valem para mim, pois eu tenho Jesus, que é o meu Senhor, o meu tesouro eterno.